Boa noite, estamos aqui iniciando o nosso trabalho, Momento da Família, onde você é o nosso convidado especial. Estamos aqui iniciando para que você venha participar conosco, você, a toda a tua família. Estamos num momento difícil, então nada melhor do que nós começarmos a termos mais intimidade com aquilo que vem do céu, aquilo que Deus proporciona para nós. Vemos aí tantas coisas acontecendo nesse mundo, as famílias acabando se desfazendo, Se desfazendo de tantas coisas, deixando de ter o princípio, que é o amor, que é a convivência familiar. Deus tocou no nosso coração de nós fazermos esse momento, esse encontro, onde vocês é o nosso convidado especial. Aproveita e vai lá, chama teu pai, a tua mãe, a tua esposa, teus filhos, tua nora, tua sogra, enfim, chama a tua família para se reunir, para que nós possamos falar de família para família. Estamos aqui na paróquia Santa Cruz, somos do grupo Sagrada Família, e hoje iniciamos esse nosso trabalho com um tema muito propício para isso. Estamos na Quaresma, vamos aqui desenvolver e falar sobre as 7 dores de Maria, falar de Nossa Senhora para você. Iniciando esse trabalho, temos o nosso convidado, o professor Márcio Matos, que vai falar para você, que vai desenvolver com você um tema que é maravilhoso. Vai tentar colocar em você, eu tenho certeza que vai conseguir, o amor de Maria no teu coração. Boa noite, professor. Olá, Tudo bem, professor? Tudo bem. Se apresenta para nós, professor. Bom, é uma grande alegria estar com vocês aqui pelas mídias sociais. Meu nome é Márcio Matos, sou leigo, sou casado, tenho uma filha de 2 anos que se chama Maria Beatriz. Tenho 25 anos de caminhada na igreja, a maior parte deles na Renovação Carismática Católica. Sou professor de teologia, escritor e tenho algumas coisas para compartilhar com vocês hoje sobre Nossa Senhora. Eu penso que o momento que vivemos é um momento de trazer esperança, de trazer alegria, de trazer um pouco mais sobre a nossa fé católica. A nossa fé é muito rica e, infelizmente, a maioria de nós não conhece a própria fé. Nós precisamos conhecer para amar. Para amar Nossa Senhora, é preciso conhecê-la. Bacana, professor. Quando começou a tua história com Maria? Fala para nós aí. Bom, minha história com Maria começa antes de eu entrar na igreja, pelo rosário da minha mãe, que provocou a minha conversão. Foram alguns anos de rosário para que isso acontecesse. Quando eu entro na igreja, começo a minha caminhada, fui chamado ao ministério de pregação, fui exercer esse ministério e Maria sempre me acompanhou dentro de tudo isso. Com o passar dos anos, veio a faculdade, vieram os estudos, aí tudo isso foi se aprofundando, gerou os primeiros livros, gerou um trabalho de pesquisa mais sério sobre Nossa Senhora, e já tem um bom tempo em que eu leciono Mariologia e falo de Nossa Senhora em muitos lugares. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A primeira pergunta que eu tenho a você que está em casa, a vocês que estão aqui, é: você conhece Nossa Senhora? Porque o que nós vemos hoje são devoções. As pessoas são devotas de Maria, são devotas de São José, que nós ontem rememoramos, celebramos, mas não conhecem absolutamente nada. Do que você conhece São José? Bom, ele é esposo de Maria, o pai de Jesus, Ele trabalhava com carpintaria e se limita a isso. O que você conhece de Maria? Olha, a mãe de Jesus teve ali uns momentos bons, uns momentos difíceis, e deu seu sim, e pronto, é isso. E assim fica. Tá? Eis o nosso problema. É por isso que as pessoas acabam saindo da igreja quando enfrentam dificuldades, quando enfrentam provas, porque quando se sentem desamparados e vão procurar por aí, acabam encontrando outras pessoas que lhes fazem um anúncio que, à primeira vista, parece ser mais completo. De fato, não é. Mas o problema é que nós não temos um anúncio que é completo. Nós temos tudo
mas não sabemos levar isso às pessoas. E por não saber levar isso às pessoas, continua aquela máxima do Primeiro Testamento: o nosso povo continua se perdendo por falta de conhecimento. Chega alguém, diz qualquer coisa, você vai embora. Por quê? Porque não conhece. Estudar, conhecer a nossa fé, traz algumas consequências. Uma delas, que vem junto com o conhecimento, é que você fica mais exigente em relação àquilo que lhe é dito. A outra é que você não vai mais embora da igreja. Eu brinco com os meus alunos que depois que você estuda um certo tempo, você não presta mais para ser crente. Porque não dá para você sair. Não dá para você sair, virar crente, virar protestante. Não tem como. Como é que você vai sair quando você conhece, descobre que você está na verdadeira igreja do Senhor, que você tem sua fé completa, que tudo está ali? Quando você conhece tudo isso, ainda que você se frustre ou se desaponte, o máximo que você vai fazer é mudar de paróquia, mas mudar de igreja você não vai mais. Porque conhece e aprende a amar aquilo que Exatamente. Só ama aquele quem conhece a sua fé. Eu queria começar pelo mais básico, que é o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 1, lá no versículo 26, que todo mundo já deve ter ouvido inúmeras vezes dentro da igreja. Porque muita gente usa esses versículos, esse capítulo em pregações, é usado na nossa liturgia, e muita gente já pregou sobre isso, às vezes até alguns de vocês, e vocês já ouviram. Mas será que eu sei tudo aquilo que está aqui? Porque aqui tem muita coisa. Tem coisas aqui que ultrapassam em muito o nosso entendimento quando a gente se debruça e faz uma leitura mais profunda. Então eu vou ler um trecho para vocês e a gente vai, pedaço a pedaço, tentando descobrir um pouco de Nossa Senhora. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Nesse primeiro momento, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Há uma palavra aqui que é importante. O anjo foi visitar uma virgem que estava desposada de um homem chamado José, da casa de Davi. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes que ela era noiva ou que ela estava dada em compromisso, mas a impressão de que se dá naquele primeiro momento é que ela não era casada. Mas a palavra está dizendo desposada, casada. É importante entender que o casamento judaico naquele momento era feito em 2 etapas. Na primeira etapa, que é uma etapa de santificação, essa etapa ela tem validade jurídica, ela tem validade legal, ou seja, não corresponde muito ao que nós chamamos de noivado. Se eu tivesse que dar uma imagem atual para corresponder ao que acontece nesse momento, eu diria a vocês que corresponde mais a um casamento no civil. Por quê? Porque perante as autoridades ela já está desposada. Eles ainda não vivem juntos, eles não têm nenhuma obrigação legal de viver juntos naquele momento. Eles são casados, eles estão desposados, mas o marido vai preparar a casa, vai preparar as coisas para receber sua esposa. E essa preparação pode levar até 1 ano. É a promessa das famílias, é isso? Não é apenas uma promessa. Veja, tem validade jurídica. Só pode ser desfeito por viuvez ou por divórcio, por repúdio. Tem validade jurídica. É diferente de uma promessa apenas. Tá? Não é meramente uma promessa, não é meramente um compromisso verbal que não tem nenhum valor. É um compromisso que tem validade jurídica. Okay. Tanto que você vai ver o Evangelho de Mateus, que vocês devem ter meditado ontem na missa, dizendo que José pretende repudiá-la, divorciar-se dela em segredo. Para preservar.
para preservar, mas é importante entender o fato dele querer repudiá-la. Isso significa que aquele compromisso tem validade jurídica, senão ele não poderia simplesmente ir embora e pronto, mas ele precisa repudiá-la para desfazer isso. Então é um compromisso muito mais sério do que um compromisso de noivado. Aí você vai entender também que Mateus está dizendo antes de coabitarem, e aqui você vai ver um monte de gente fazendo interpretações erradas, olha, antes deles dormirem juntos. Não, é antes deles morarem na mesma casa. Porque só na segunda etapa do casamento, tá, na elevação deste casamento, é que eles então viveriam na mesma casa. Então eu preciso entender, senão a gente começa a dar margem a uma série de coisas equivocadas, e aí chega alguém para vocês e fala, olha, antes deles dormirem juntos, está vendo? Não, é antes deles morarem na mesma casa, porque nesse primeiro momento eles estavam se preparando para viver juntos, mas ainda não tinham a obrigação de viver juntos. Esse é um tempo de preparação própria daquela época, daquele tipo de casamento na cultura judaica. Depois nós vamos ver o anjo fazendo um anúncio, ave cheia de graça, alegra-te. O ave aqui significa alegra-te. Alegra-te, filha de Sião, alegra-te, Jerusalém, alegra-te porque virá o Messias. Ave cheia de graça. Cheia de graça, é importante entender isso. O que nós temos na mão é uma tradução, não é o texto original da Bíblia. É uma tradução. Primeiro Testamento no hebraico, nós temos o grego e nós temos o aramaico, tudo isso nós temos na Bíblia. No Segundo Testamento, essencialmente o grego, aqui em Lucas, o grego. E Lucas indica aqui que haritomene, cheia de graça. Quando você traduz do grego, é importante entender isso, a nossa língua portuguesa vem do latim. A nossa língua portuguesa vem do latim. Deixa eu fazer essa observação, porque nós vivemos em um tempo onde o povo está meio perdido, né? Olha, mas a gente precisa mudar lá o final das palavras e colocar um E ou um I, porque senão a gente está sendo preconceituoso, porque não identifica o gênero masculino ou feminino. Quando eu digo todos, por exemplo, eu estou me referindo aos homens. Então, se você voltar para a escola e entender que a nossa língua se originou no latim, vai entender que o OS no latim, ele serve como língua neutra, ele serve como neutro, e ele identifica então ambos os gêneros. Então quando eu digo todos, são homens e mulheres, tá? Mas isso é para quem estuda, né? Não é para quem coloca ideologias, porque quem coloca ideologia não estuda. Então é importante eu entender que quando se traduz do grego para o latim, a tradução é gratia plena. Gratia plena, de que haritomene vem para gratia plena. Gratia plena significa cheia de graça, repleta da graça, plena da graça de Deus. E por que isso é importante? Porque se você pegar uma tradução da Bíblia que não é católica, e aí você vai dizer, mas Bíblia não é Bíblia? Bom, Bíblia é Bíblia, mas tradução é tradução. E existe um ditado que diz que todo tradutor é um traidor do texto. Sim. Por quê? Porque a tradução, ela nunca é 100% o texto original. Existem línguas que são diferentes, como o hebraico, o aramaico, por exemplo, são línguas semíticas, têm um vocabulário muito menor, e você não vai encontrar o equivalente em todas as palavras no português, por exemplo. Então você vai fazer o quê? Vai usar palavras aproximadas, palavras que dão o mesmo sentido. Veja, quando você escuta gratia plena, talvez te venha à mente que a tradução mais adequada seria plena da graça. Mas cheia quer dizer a mesma coisa do que plena. Só que para nós, às vezes, o cheia parece esvaziar um pouco do sentido de plena, assim como esvazia um pouco do sentido do grego, que é um pouco mais amplo do que isso. Então, eu tenho que entender que na hora da tradução, corre-se o risco de se perder um pouco daquilo que é original. Se você pegar uma Bíblia que não é católica, você não vai encontrar o anjo dizendo cheia de graça. Você vai encontrar o anjo dizendo favorecida ou agraciada
escolhida. Mas escuta, agraciada e favorecida não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Uma pessoa agraciada, veja, embora Maria seja agraciada, porque ela é cheia de graça, então poderia dizer que é, mas uma pessoa agraciada é qualquer pessoa que tenha recebido uma graça, pelo menos. Então, você é agraciado, quem está aqui é agraciado, eu sou agraciado, você que está em casa é agraciada, porque recebeu em algum momento da vida uma ou mais graças de Deus. Ser cheia da graça é outra coisa, é ter todas as graças de Deus em plenitude, porque todas foram dadas para ela cumprir essa missão, que é uma missão única e ímpar na história, de ser a mãe do Filho de Deus. Então não é coisa qualquer, ela é a criatura mais alta na criação, é a mais digna, é a mais valiosa, é a mais importante, ela é realmente cheia da graça de Deus. Então quando você vai lá e na tradução você coloca, não é tudo isso, eu vou colocar aqui agraciada, você tem uma intenção. A tua intenção é diminuir Maria, para que as pessoas que então são protestantes, elas não tenham um olhar muito grande sobre Maria, achando que ela é apenas uma mulher qualquer. Esse é um termo que eles usam muito, que é um termo que eu não gosto. Eu sempre digo para os meus alunos, quando alguém chegar para você e disser, Maria é uma mulher qualquer, você diga, com todo respeito, mulher qualquer é a senhora sua mãe, porque foi ela quem deu à luz a um filho qualquer. Maria deu à luz ao Filho de Deus. Por isso, ela não é uma mulher qualquer, ela é a mãe de Deus. Se eu não tiver a força de dizer a minha fé, eu vou engolir qualquer coisa que me dizem, porque eles distorcem o que está aqui. Eles distorcem a própria Bíblia. Ela é graça plena, ela é cheia de graça e o Senhor é contigo, o Senhor é com ela, Ele está com ela. Mas por que Maria não é uma mulher qualquer comum? Não foi assim, Deus não olhou e não falou, vai ser você, mas se você não quiser vai ser você, se você não quiser vai ser você. Não. Na Igreja Católica, nós não temos só a Escritura. Nós temos também a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A nossa fé, ela é formada por um tripé. E o Magistério da Igreja, que interpreta a Escritura para nós, e a tradição, que também faz isso, interpreta a Escritura, que é a revelação, vai dizer, no Catecismo, no número 488, vai dizer que Maria é aquela que Deus escolheu desde toda a eternidade, desde sempre. Se ela é escolhida de Deus desde toda a eternidade, não há outra. Ela é a mulher que Deus escolheu para cumprir este papel. Por isso ela é cheia de graça. Eu preciso entender isso. Se eu entendo que Maria está sendo anunciada, prenunciada na Bíblia desde lá do livro do Gênesis, se eu for lá do livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, eu vou ler o seguinte, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus fala para a serpente, porém ódio entre ti e a mulher, esta mulher é Maria. Entre a tua descendência e a dela, esta lhe ferirá a cabeça, esmagará a cabeça. Esta descendência, a descendência da mulher, esmaga a cabeça da serpente. Nós estamos na Quaresma, nós vamos entrar na Semana Santa. O que acontece na Semana Santa? Jesus morre na cruz. E o que acontece nesse momento? Ele vence a morte, o pecado e o diabo na cruz e ressuscita. É isso que acontece. É por isso que essa é a semana mais importante para nós, porque nós olhamos para este momento, o momento em que ele esmaga a cabeça da serpente, o momento em que ele vence o pecado, a morte, o diabo, e o momento em que ele nos dá uma nova vida. Então os padres da igreja, do princípio da igreja, vão traçar um paralelo. Eles vão, olha, lá no princípio nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um casal, nós tínhamos uma virgem desposada de um homem
Tá? Esta virgem desposada de um homem recebeu a visita de um anjo caído, que na Bíblia é chamado serpente. Esse anjo lhe fez uma proposta, ela aceitou por incredulidade, por não crer em Deus, por não ter fé, porque Deus disse para ela: vocês podem comer o que quiserem, mesmo menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas ela desobedeceu, ela não acreditou em Deus. Então, por causa da incredulidade de Eva, houve a desobediência, e por causa da desobediência o pecado e a morte entraram no mundo. Aqui nós temos justamente o contrário, mas na mesma base. Uma virgem desposada de um marido, esta virgem recebe a visita também de um anjo, só que o anjo do Senhor, e por causa da sua fé, Sua obediência. ela obedece. A fé provoca essa obediência, e por causa da sua obediência entra no mundo a salvação e a vida. É um paralelo importante. E este paralelo nos mostra que ela nunca poderia ser uma mulher qualquer. Deus preparou essa mulher, escolheu essa mulher na eternidade. Ele fez Maria para isso. Embora ela tivesse a liberdade de dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Embora ela tenha esta liberdade de dar ao seu fiat, o faça-se, ela é a escolhida de Deus desde sempre para isso, não há outra. E quando nós saímos do âmbito católico, não, Maria era uma qualquer ali, podia ser qualquer uma, Deus simplesmente usou ela. Não é assim que funciona. Deus não é assim, Ele não faz as coisas de improviso, e Ele não sai catando por aí qualquer um na rua para fazer o que Ele quer. Ele já tem um plano para cada um. Se até para o profeta Ele diz: antes de você vir ao mundo, ainda no ventre da sua mãe eu já te conhecia, já te chamava pelo nome e te havia designado profeta das nações. Imagina quando se trata daquela que vai ser a mãe de Deus. Bom, o anjo então faz esse anúncio. Imagina, ela é cheia de graça, perturbou-se ela com essas palavras. Com que palavras? Gratia plena. Ela se assustou: o Senhor está contigo. Ela percebeu que era algo grandioso. Ela tem 12 anos, é por volta dos 12, então ela tem 12 anos. Imagine para uma menina ouvir tudo isso, é chocante. Ela ficou impactada com tudo isso. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. Então veja, esse anúncio só cresce. Sim. Ela começa a entender que o anjo lhe diz: olha, não tenha medo, você vai dar à luz a um filho, ele se chamará Jesus, e ele é o Filho do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. O judeu não entende outra coisa. Altíssimo é um dos títulos que designa Deus para o judeu. Então ela está ouvindo do anjo: olha, ele é o Filho de Deus. Você vai conceber, vai dar à luz ao Filho de Deus. Pensa no impacto dessa notícia. Pensa no impacto disso tudo. Mas não termina. O anjo diz: olha, ele vai reinar eternamente no trono de Davi, na casa de Jacó. Aqui nós temos um outro desígnio importante que passa desapercebido. O anjo está dizendo a ela: seu filho vai ser rei de Israel. Só que tem um detalhe: o rei de Israel tem sempre uma rainha, mas a rainha nunca é a esposa do rei. A rainha é a mãe do rei. Salomão tem muitas esposas. Por falta de uma, ele tem muitas esposas. O que me fez questionar muitas vezes a sabedoria de Salomão. Não é rainha, né? Sempre que eu penso que Salomão tinha um bocado de esposa, eu fico pensando onde que estava essa sabedoria nessa hora. Mas eu quero que vocês entendam que a sabedoria está justo aí. A rainha é a mãe. A mãe dele é a rainha. A mãe dele é a rainha. E essa tradição da rainha ser a mãe é uma tradição que vai perdurar por muitas gerações de reis em Israel e também nos reinados vizinhos. Então, quando o anjo diz a ela: olha, o seu filho vai ser rei no trono de Davi, na casa de Jacó, ele está dizendo: você vai ser rainha. Você vai ser rainha.
Isso tudo está aqui no texto. Que profundidade. A gente só está em Lucas, só na Anunciação. Então, para aqueles que gostam de dizer assim, olha, mas de Maria quase não se fala nada na Bíblia, é porque você não aprendeu a ler a Bíblia ainda. Não conhece. Se fala sim, e se fala bastante. Agora você tem uma mulher que sabe que é cheia de graça, que sabe que vai receber um filho, que vai ser o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Ela escuta então do anjo que ele vai reinar no trono de Davi na casa de Jacó. Ela sabe que ela é rainha, mas nada disso a preocupa. Uma coisa a preocupa: mas como isso se fará se eu não conheço um homem algum? Aqui, Santo Agostinho faz uma interpretação muito interessante. Santo Agostinho, ele entende a partir deste texto que esta pergunta está deslocada do texto. E ela de fato está. Ela está deslocada do texto. Por que ela está deslocada do texto? Olha, raciocinem comigo. Você está em idade de se casar. Então, você assumiu um compromisso de casamento, já está desposado. O compromisso já foi firmado perante as autoridades, ele já é legal, ele já é válido. Você já está casado. Basta agora só você ir viver com o seu marido. O anjo chega em você e diz: você vai ser mãe. Bom, eu estou casada, você é mãe, qual é a novidade? Sim. Qual é a novidade? Você mãe nenhuma. Não é novidade nenhuma. Ela deveria dizer: que bom, muito obrigado. Eu estou recebendo uma notícia. Daqui a pouco eu vou estar com meu esposo. E você Daqui a pouco eu vou estar com meu esposo e você mãe. Essa é o raciocínio lógico. Porém, Santo Agostinho entende que esta pergunta destoa do texto. Ela sabia que iria viver com o marido, portanto teria um filho. Essa pergunta só faz sentido se Maria tivesse um voto com Deus de manter a sua virgindade. E é aí que Santo Agostinho toca. Nós temos uma tradição na igreja que é chamada apresentação de Maria no templo. Essa tradição está na nossa liturgia, se celebra em novembro, tá? A apresentação de Maria no templo diz que por volta dos 3 anos de idade, Maria vai ser entregue ao templo e lá vai permanecer até por volta dos 12, quando é dada em casamento. E ela vai estar no templo, servindo no templo, sendo educada no templo. Na tradição ortodoxa diz que ela está sendo preparada para ser a Theotokos, a mãe de Deus. E Santo Agostinho presume em cima disso que Maria nesse período tem um voto com Deus de permanecer virgem, o que não é comum dentro da cultura judaica, porque não existe essa figura na cultura judaica do celibato. Na cultura judaica existe somente a figura do casamento, e quanto mais filhos você tiver, mais abençoado você é. Não ter filhos ou ser estéril dentro dessa cultura seria uma espécie de maldição Sim. da parte de Deus. Então você veja que diante disso, Santo Agostinho tem razão, porque quando ele entende que ela está questionando, mas como isso se fará, pois não conheço homem algum, ele coloca: olha, ela está manifestando ao anjo a sua preocupação, porque ela tem um voto com Deus de não pertencer a homem algum, mesmo estando desposada. E aí o anjo vai dizer para ela que aquilo que vai acontecer vem de Deus. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então olha só que interessante, o anjo acalma Maria, dizendo que o que vai acontecer não depende de homem algum, mas vem da parte de Deus. Só aí que Maria vai sentir a tranquilidade de dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra, porque ela entende que Deus acolheu seu voto, que ela vai se manter virgem, que o que está acontecendo é plano de Deus. É muito importante a gente entender todo esse contexto, todo este contexto aqui, porque para conhecer Maria, só entendendo este contexto. Agora veja, como é que eu vou dizer que Maria é uma mulher comum, uma mulher qualquer, se Maria é cheia de graça, se ela é mãe do Filho do Altíssimo, se além disso o Senhor é com ela, e depois o anjo ainda lhe diz: o Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. Você conhece alguém na história da igreja
que seja mais cheio de Deus do que Maria, não existe. Não existe. Por isso, muitos santos vão dizer que Maria é a maior e a sua intercessão é mais poderosa do que todos os santos da igreja juntos, porque não existe ninguém, nenhuma criatura. Claro que Jesus é Deus, e eu não estou discutindo aqui isso. Jesus é Deus, Ele não é criatura. Ele é Senhor e a gente sabe que Ele está acima de qualquer criatura. Mas, de todas as criaturas, a maior criatura é Maria. É Maria. Não existe outra. Então a gente segue no texto para terminar. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria escuta tudo isso, depois ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo afastou-se dela. Bom, Maria logo em seguida vai se colocar a serviço de Isabel, e isso é a primeira coisa que ela vai fazer, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe também que passa desapercebido. Ela concebeu Jesus do Espírito Santo neste momento, tá? É neste versículo, no versículo 38, que Jesus é fecundado no seu ventre. Não é depois, não é antes. É no versículo 38 quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim secundum verbum, segundo a tua palavra. Neste momento, ela foi fecundada. Ela disse o sim. Neste momento. Sim é uma expressão que a gente usa para simplificar o que ela disse, né? Quando ela concorda, aceita, faça-se em mim, faça-se em mim. Quando ela diz faça-se em mim, ela concebeu do Espírito Santo. Há uma tradição na igreja que ensina o seguinte: Maria foi fecundada na sua primeira ovulação, porque Jesus é o primogênito de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas. Então, no primeiro instante, na sua primeira ovulação, no primeiro óvulo, Jesus foi fecundado no ventre de Maria, no faça-se em mim segundo a tua palavra. Neste momento, a graça aconteceu. Então, você escuta muito na igreja, na liturgia, e quando chegou a plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos começou aqui em Lucas 1. Aqui se inaugura a plenitude dos tempos. Aqui se inaugura o Novo Testamento. Bento XVI diz que Maria é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque ela vive no Antigo Testamento. Maria vive no Antigo Testamento. Maria é uma das pessoas de Israel, uma das pessoas da Judéia que aguarda a vinda do Messias. Ela, como todos, tem a esperança de que o Messias virá, de que ele virá a este mundo. E quando ela recebe o anúncio, inaugura-se então a plenitude dos tempos, o Novo Testamento, tudo começa aqui. Então ela vive no Antigo Testamento e ela recebe Jesus no seu ventre e inaugura o Novo Testamento. Então nós temos o Novo Testamento, Maria faz essa ligação entre os dois testamentos. Agora você pode fazer a sua pergunta. Professor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, claro. Então a preocupação de Maria, quando ela fala com o anjo, então não é com José, é com aquilo que ela tinha sido, e a devoção que ela tinha, a entrega que ela tinha. A sua preocupação não é com José nesse momento. A sua preocupação, como diz Santo Agostinho, é com o voto íntimo que ela tem com Deus de manter a sua castidade, a sua virgindade para o Senhor. Ela tem esse compromisso com Deus, ela entende esse compromisso com Deus e Deus sabe disso. É como se ela estivesse naquele momento dizendo para o anjo: como é que fica o meu compromisso com o Senhor? E ele está dizendo para ela: não tenha medo, isso vai vir de Deus, não é de homem. Entendeu? Aí o texto faz sentido, porque você há de entender que não tem sentido ela perguntar como isso se fará. Ela está casada, como isso se fará? Ela sabe como isso se fará. Ela vai viver com o marido, vai ter um filho. Isso seria o natural, o normal. Então ela não tem motivo para fazer essa pergunta. O único motivo que ela teria para fazer essa pergunta é se ela tivesse um voto com Deus, que só Deus soubesse, e aí ela questiona. Então Santo Agostinho interpreta o texto dessa forma, e eu concordo com ele. Está plenamente correto. Poxa vida,
uma outra pergunta. Maria, então, como o senhor colocou para nós, é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sim. Pela tradição, Maria também, assim como os judeus, esperava vir o Messias, o rei, o que ia dominar a terra. Como é que fica a cabeça de Maria nessa hora? O senhor pensa? Na verdade, a espera messiânica é muito mais ligada ao povo de Israel. Tá? A espera messiânica espera um rei que vai expulsar os romanos, que são os dominadores naquele momento, que vai restabelecer a glória do reino de Israel, que vai reunificar as tribos, que vai colocar todo mundo de novo, que vai trazer aquele reino glorioso que foi no período de Davi, e que vai ser um rei como foi Davi. Um rei ungido do Senhor, um homem do Senhor, um homem de Deus, mas a espera é esta. E com esse encontro que ela teve com o anjo, isso para ela também encerra-se isso, né? Não, ela percebe que agora ela é mãe do Messias. Sim, essa é a ponte que eu entendo também, do Antigo do Novo, é uma mudança para o Novo Testamento. Ela não entende, talvez, a proporção do Messias e que a missão do Messias será diferente da expectativa de Israel. Mas que ela entende que agora ela é mãe do Messias, ela entende. Tanto que quando ela chega diante de Isabel, que é o que vem depois, na sua visita a Isabel, Isabel vai ter um entendimento, um discernimento a partir da criança que se move em seu ventre, João Batista. Ela vai ter um discernimento de que ela está diante da mãe do Messias. Então ela vai dizer, nas palavras de Lucas, de onde vem a minha honra de ter diante de mim a mãe do meu Senhor, né? Ela entende que o Messias está ali, por isso a criança estremeceu em seu ventre. E isso é algo muito, muito, muito importante. E aí Maria vai cantar o Magnífica, vai dizer, vai dar toda a honra e toda a glória a Deus, porque é Ele quem faz todas as coisas, né? Não tendo não colocando nenhum mérito para si própria. Ela vai fazer apenas um indicativo que, por causa de tudo que Deus fez, daí em diante todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Isso é um fato. Sim. É importante, depois, na hora que for apresentado para vocês o vídeo, coloque as perguntas lá, que nós vamos receber as perguntas, se puder encaminhar ao professor, né, professor? Pode encaminhar. E com certeza nós estaremos respondendo.